Olá pessoal, tudo bem? E aí galerinha da Super Genius. Olha, nós estamos aqui agora iniciando um novo projeto aí, né? Esse é o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos fazer aqui no nosso novo espaço, né? Que vocês estão vendo aqui. Ainda não estamos com todas as ferramentas que a gente precisa, mas estamos adaptando o nosso ambiente e logo vamos ter tudo que a gente precisa, se Deus quiser. E nesses vídeos nós vamos fazer coisas legais usando a eletrônica. Por exemplo, nesse primeiro vídeo nós vamos fazer o seguinte. Imagina que você vai viajar, né? Você quer deixar um sistema automatizado para olhar sua plantinha, regular aí a umidade do solo aqui dessa planta, né? Então nós vamos aprender hoje como a gente monitora esse solo para saber quando ele está muito molhado, quando ele está muito seco ou quando o solo está bom. Nós não vamos ainda controlar a irrigação, né? Nós vamos deixar mais para frente, mas com esse projeto nós já vamos conseguir saber, através desse sensorzinho aqui, ó, como controlar a umidade desse solo aqui, usando o Arduino, uma protoboard, né? E esse sensor. Então, dando continuidade, vocês estão vendo aqui embaixo a lista de componentes que vocês vão precisar, né? Que é um Arduino Uno, uma protoboard, que é essa placa cheia de furinhos, os 3 LEDs, os 3 resistores, alguns cabos jumpers, né? Macho, alguns jumpers aqui embaixo, macho fêmea, e o sensor de umidade. Acho que eu não esqueci de nada. Vamos entender como é que funciona aqui, pessoal. O sensor, que é esse sensor de umidade aqui, ó, que vai ser inserido no solo para medir a umidade do solo, ele vai ser conectado da seguinte forma no seu Arduino, né? Você vai ter lá o sinal. Então esse aqui é lá provavelmente no seu sensor vai ter só um S, né? Que é o sinal, que vai vir na porta A0, que é uma porta analógica do Arduino, tá? Para fazer a medição. Depois você vai pegar o GND, tá aqui é o GND, conectar ele aqui no GND do seu Arduino e por último o cabo da corrente, né? A VCC é a corrente contínua que vem aqui os 5 volts, então vai ser ligado 5 volts aqui no seu sensor. Então dessa forma que você vai ligar o sensor ao Arduino, tá? Então acho que ficou bem claro aqui, né? Tá vendo a imagem aí, qualquer coisa é só você recorrer ao vídeo para conectar certinho. O fato é, quando esse sensor detectar a umidade do solo, ele tem que acender um desses 3 LEDs aqui, tá? Um dos 3 LEDs. Então pro LED vermelho ele vai acender quando tiver muito seco, tá? O sensor detecta que está muito seco, acende o LED vermelho. Depois, se tiver uma umidade boa, vai acender o LED verde. Ou, caso contrário, se tiver muita água, vai acender o LED azul. Mas vamos entender como é que funciona isso aqui. A gente pega aqui o GND, que é o negativo, e liga nessa trilha aqui da protoboard. Ó, nessa trilha aqui que vai... pega tudo isso aqui. Ó. Então, a partir do momento que eu jogo o GND aqui, que é o negativo, pode ver que ele pega toda essa linha aqui. Ó. Se eu parar o mouse... por exemplo, conectasse esse fio aqui embaixo, ó, ele vai acender o verde aqui, ó, em toda essa trilha, ó, mas ele vai ter que ser conectado aqui, na trilha de cima, tá? Então vejam que quando eu conectei ele aqui, ó, pode ver o sinalzinho verde que ele já colocou, um terra em todos esses furos aqui, tá? Um negativo em todos esses furos. De forma, por exemplo, que se eu pegar, por exemplo, esse fio negativo e ligar aqui em cima, então ele vai pegar o negativo daqui, dessa trilha, né, e levar para cá. Então, como é que funciona? Quando o sensor detectar, por exemplo, que está muito seco, então, da porta 10 aqui do Arduino, vai sair um sinal, né, uma corrente de 5 volts, vai subir até aqui, vai passar pelo resistor. Para que serve o resistor? O resistor, o próprio nome dele já fala, né? Ele resiste à passagem de corrente. É como, por exemplo, você fechar a torneira para deixar passar menos água, entenderam? Se você
jogar 5 volts direto no LED, ele não vai queimar, mas a durabilidade dele diminui pra caramba, tá? Então, a gente pega aqui, ó, pega lá na porta 10, joga direto aqui nessa trilha. Essas trilhas aqui são diferentes, ó. Quando você coloca qualquer coisa nessa trilha, por exemplo, vou pegar aqui um cabo aqui e vou arrastar aqui nessa trilha aqui. Você pode ver que ele pegou, ó, ele colocou 5 volts aqui é um fio, tá? Tá lá por dentro, é um cabo só. Então, o que acontece? Quando eu jogo aqui nessa trilha, nessa ou nessa, ele é na horizontal, tá? Então, por exemplo, o nosso terra aqui tá aterrando tudo isso aqui, ó. Já aqui essas trilhas na vertical. Então, por exemplo, então vamos lá. Chegou lá, tá muito seco. A porta 10 do Arduino, o Arduino vai ver que tá muito seco, vai mandar 5 volts, que vai entrar nessa trilha aqui, vai entrar nesse terminalzinho aqui do resistor, né? Um resistor de 100 ohms. Essa é a capacidade de resistência dele, né? Então, ohms é a unidade de medida. Para testar esse resistor, você vai falar, mas como que eu sei que é de 100 ohms, né? Tem um aplicativo que você pode baixar da internet. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que eu até tinha deixado aberto aqui. Aqui. Você vai lá no teu Play Store, baixa esse aplicativo chamado Resistor Code Calculator, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse aplicativo, tá? Você vai ter no seu celular. Então, se você colocar aqui, por exemplo, vermelho, vamos ver o nosso resistor lá, como é que ele é lá. Ele é marrom, preto, marrom. Então, você vai lá no seu aplicativo, você coloca lá marrom, preto e marrom, ele vai te dar aqui em cima, ó, qual é a capacidade de resistência. Eles colocaram essas faixinhas coloridas que é mais fácil de identificar. Imagina se eles colocassem números aqui. Como o resistor é muito pequeno, ficaria difícil de identificar os números, né? Então a gente identifica a resistência dele, a capacidade de resistência, por essas faixas coloridas. Então aí o legal é você comprar, né, um kit de resistores para você ter, ou tira de placas de computadores, de placas de rádio velho, você consegue isso aí, tá? Então o resistor é para não deixar passar toda a corrente pro LED. Então, ó, detectou, tá muito seco, vai subir uma corrente aqui, passar pelo resistor, diminuir essa corrente um pouco, entra no polo positivo aqui do LED, acende o LED, só que a corrente volta para placa Arduino, tá vendo? Formando um circuito mesmo, como se fosse um circuito aí de Fórmula 1, né? Olha lá, a corrente subiu, passou pelo resistor, passa dentro do LED, desce aqui, volta por esse fio preto. Fio preto a gente costuma usar para representar o terra, mas pode usar outras cores também, inclusive os cabos aqui, se vocês quiserem usar outras cores, pode, tá, gente? Eu coloquei aqui vermelho, verde e azul para ficar didático. Mas normalmente você vai ver vermelho, 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 que é o positivo, e o preto para representar o negativo. Então essa corrente vem, cai nessa trilha e volta para o Arduino e entra na porta GND, perceberam? E a mesma coisa ocorre com os outros LEDs, tá? Daí a mesma coisa, tá? Se detectou lá que a terra tá legal, tá? A umidade boa, então vai mandar a corrente para esse LED, né? E vai apagar esse LED e vai acender esse, mesma coisa. Não é assim que funciona o circuito aqui, tá? Então, conectando certinho no seu Arduino, aqui vai ter um cabo USB ligado à porta USB do computador. Aqui nesse programa aqui não deu para simular isso, tá? Mas aqui vai ter um cabo USB, liga a porta USB do seu computador, ok? Então aqui está a explicação do circuito eletrônico para você montar. Eu vou deixar esse arquivo aqui na descrição do vídeo, aí vocês clicam para vocês verem certinho, né, essa imagem aqui, tá, ok? Se vocês quiserem instalar esse aplicativo no seu computador, chama Fritzing, tá? O nome desse programa, como tá aqui, ó, Fritzing. Vai no Google lá, pesquisa e baixa ele, que você consegue abrir esse arquivo aqui, mudar, tal, se você quiser, tá bom? Então é isso, aqui está a explicação então do circuito eletrônico. Bom, agora chegamos num momento assim muito legal, que é a programação, né?
é onde nós vamos passar as instruções para o Arduino monitorar a umidade do solo da plantinha, né, do nosso vaso de flor. Só que antes de entrar na programação, eu vou ensinar vocês como instalar a IDE do Arduino, que é o local onde você desenvolve a programação, tá ok? Então vamos lá. Primeiro você entra no site arduino.cc, que está aqui já, né? Entra nessa opção Software, Downloads. Aqui em Download você clica nessa primeira opção, tá? O instalador do Windows. Aqui funciona tanto para o Windows 7 como 10. Se você quiser fazer uma contribuição entre $3 ou outras opções aí, né? Eu já doei meus $10.000 aqui, tá? Ok, pessoal? Brincadeira. Mas aí você vai aqui na opção Downloads, tá? Gratuito, não precisa contribuir com nada se não quiser. E aí ele já começa aqui a fazer o download, como o meu já está feito e instalado. Eu vou cancelar aqui, ok? Terminado aqui essa de baixar, é só clicar, instalar o programa, seguir a instrução de instalação e você já vai ter aqui essa IDE, né? Que é essa aqui, ó, onde está o programa, né? Então vamos entender agora como é que funciona o programa. Inclusive esse programa eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Ele é escrito, legal. Apesar que eu indico assim que seria bom vocês digitarem a programação para entender, né? Coloca essa aqui do lado, vai digitando, então você vai memorizando, mas vai estar aí a programação. Então o primeiro bloco aqui é um bloco de comentários, onde eu fiz alguns comentários. A gente sabe que é comentário porque tem a barra asterisco e asterisco barra, ou esses locais que tem duas barrinhas, que aí no caso comenta apenas daqui para frente, tá? Desse ponto para frente. Então aqui é um bloco de comentário. Então entre 0 e 300 o solo vai estar muito seco, tá? Nós fizemos uma medição ali, colocamos o sensor para ver, vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que a gente fez isso, para ter esses números aqui, tá? Entre 0 e 300 a gente percebeu que esse é solo muito seco, né? Entre 300 e 600 o solo tá bom, e maior que 600 o solo tá molhado. Então nós pegamos uma terra bem seca, colocamos o sensor e olhamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez, tá? Depois do programa pronto, tá? A gente fez isso aqui, ó. A gente coloca o Arduino só com o sensor de umidade, tá? E aí nós fizemos o programa, tá? O procedimento, depois que você termina o programa, você tem que verificar aqui, ó, clicar em verificar para ver se o programa não tem nenhum erro, né? Compilação terminada. Aí a gente clicou aqui, ó, nesse botão carregar. Aí em carregar, ele carregou o programa no Arduino, né? E aí nós já temos, olha lá, carregado, nós temos o programa funcionando. Aí nós pegamos uma terra bem seca, então vamos imaginar com a minha mão. Aí viemos aqui, ó, desculpa, tem uma coisinha aqui antes. Você vem aqui em ferramentas e vem no botão monitor serial. Olha lá, ó. Tá lá, ele já começou a monitorar para mim a umidade, olha lá. Então a gente colocou numa terra bem seca, que seria assim, no ar, vamos supor aqui, olha lá, tá 0. Nós colocamos na terra bem seca, deu entre 0 e 300, ali eu não me lembro o número, então nós já guardamos, então entre 0 e 300 é muito seco. Pegamos o sensor, colocamos uma terra boa, vamos supor que a minha mão seja lá uma terra boa, né, lá tá mais ou menos, tá, ficou de 300 para cima, entre 300 e 600, aí colocamos na água, aí deu um valor, olha lá, 700, acima de 600. Então a gente percebeu que, então foi daí que nós tiramos esses valores, tá? Deixa eu fechar aqui o monitor serial. Então aí nós pegamos e anotamos aqui para não esquecer. Foi isso, tá ok? Aqui nós criamos, nesse bloco foram criadas as variáveis. Essas variáveis que serão responsáveis por fazer o programa funcionar. Por exemplo, criamos a variável LED vermelho, LED verde, LED azul, sensor e umidade. Todas elas do tipo inteiro, né? Esse int aqui quer dizer que vai armazenar valores inteiros. E a variável vermelho, ela é igual a 10, por quê? Porque ela vai representar a porta que está ligado ao LED vermelho. Quer ver, ó? Olha lá, o LED vermelho, ó. O LED vermelho está na porta 10, não sei se dá para ver aí. Olha lá, LED vermelho, porta 10, LED verde, porta 11, LED azul, porta 12, tá? Então nós já vamos olhar aqui a do sensor também, olha lá, e o sensor na A0. Então olha como ficou aqui no programa. Variável LED vermelho,
do tipo inteira é igual a 10, ponto e vírgula, que significa que aqui acaba a linha de programa, tá? O que tem para frente é comentário. Mesma coisa com LED verde, só que na porta 11, LED azul na porta 12. Você vai ver que embaixo, ao invés de a gente colocar o número da porta onde está o LED, a gente vai poder colocar o nome da porta, tá? Aí fica mais fácil, mais didático, né? Porque se você coloca o número, às vezes depois você esquece que número é esse 11, que número é esse 12 aqui e tal. Sensor na porta 0, que é lá na porta que nós ligamos, e essa variável umidade não é de porta, ela apenas foi criada com valor 0, porque vocês vão ver que ela vai receber o valor da umidade, ela vai monitorar em tempo real o que o sensor está lendo, tá? Então por enquanto ela tem valor 0. E esse outro bloco aqui, o void setup, ele vai ser executado uma única vez quando o programa executar, tá? Então tudo que tiver nesse bloco do void setup, setup é uma função, void quer dizer que essa função não precisa retornar nenhum valor, void vazio, né? Não retorna nada, só executa o bloco do programa. Então, vamos imaginar aqui um guarda de trânsito, um guarda noturno. Então imagine que isso aqui seja uma rua que ele só tem que passar uma vez e não precisa voltar nessa rua, tá? Ele passa uma vez, verifica como tá, uma única vez e não volta mais ali, tá? Então não precisa, por algum motivo, aquela rua ele só precisa passar uma vez na noite. Então tudo que for colocado aqui só vai ser executado uma vez, ou porta de saída, tá ok? Então esse bloco aqui, o void setup, o que ele faz? Tem o serial begin, que inicia a porta serial na velocidade de 57.600 bps. Isso aqui é responsável por fazer o sensor, isso aqui é a velocidade com que o sensor se comunica com o computador, tá? Na porta serial. Então ele, através desse comando aqui, você diz qual é a velocidade que esse sensor vai se comunicar, tá ok? E o pmode qual que é a função do comando pmode? Ele configura uma porta como entrada ou como saída. Como os LEDs eles vão receber a corrente do Arduino, então eles são porta de saída. O Arduino vai mandar para lá a informação. Então o LED azul fica configurado como output, o LED vermelho e verde também, ó, tudo output. Vocês vão ver que em alguns casos nós vamos configurar como input, mas aí nós vamos ver em outros projetos. Tá ok? Então esse bloco aqui executa uma única vez na hora que o programa é ligado, né? Então ele não vai ser executado toda vez. O guarda de trânsito passa por aqui uma única vez e não volta mais. Então ele passa aqui, executa esses comandos, liga as portas, define as portas, liga o serial, configura as portas como saída e pronto. Aí ele entra no looping e o looping é diferente, como a gente vai ver agora. Tá? Então é isso aí. Já aqui no void loop, que é outra função, o loop pensa que é uma rua que esse guarda ele tem que monitorar a noite inteira. Então ele vai até o final da rua, passa no quarteirão de cima e retorna na mesma rua. Ele fica fazendo esse looping, tá? Então todo esse bloco aqui dessa chave até essa última chave aqui embaixo, ó, ele vai executar infinitas vezes, tá? Então todas as vezes que ele passar aqui, ele vai verificar o seguinte: ele vai atribuir um valor para a umidade. Umidade é aquela variável que começou em 0 lá em cima. Só que agora ela não vai ser 0 mais, a umidade é igual. O que ela vai receber? Analog read, quer dizer, analog read, ele vai ler uma porta analógica. Que porta? A porta 0? Pode colocar? Pode. Mas aí nós já criamos a variável lá em cima com o valor 0. Então a porta do sensor. Fica mais didático, vocês perceberam? Então ó, a umidade agora vai receber um valor. Que valor? O que o analog read estiver lendo no sensor, ou seja, a umidade. Só que isso vai mudando. Cada vez que o guarda passa por ali, ele analisa de novo essa umidade, ele analisa de novo para poder ver se está mudando, né? Então olha lá, e aí vem os ifs. Os ifs é o se, o condicional. Se a umidade for menor, a variável umidade for menor que 300, lembra lá do nosso comentário? Ó, menor que 300, o que é? Solo muito seco. Então se a umidade for menor que 300, ele vai usar o comando digital write para quê? O comando digital write aqui nesse caso, ele está sendo usado para configurar
essa porta como acesa ou apagada. Ele vai mandar energia para essa porta, acender ou apagar o LED, tá ok? Então, digital right no LED vermelho, hide, quer dizer ligado. Ele liga o LED vermelho. Digital right, LED verde, low, quer dizer, ele desliga o LED verde. E o digital right desliga o LED azul, tá ok? Então, se a umidade for menor que 300, resumindo, ele liga o LED vermelho e desliga os outros dois. Mas else if quer dizer, mas e se a umidade for maior que 300 e a umidade for menor que 600, entendeu? Tá nesse intervalo. Aí nesse caso ele vai ligar o LED verde e desligar o vermelho e o azul. Mesma coisa, o digital right na porta, high ou low, high, liga o verde, low desliga o vermelho, desliga o azul. E se for maior que 600, se a umidade for maior que 600, então o que ele vai fazer? Liga o LED azul e desliga os outros dois. Já esses outros comandos aqui, os últimos dois comandos, serial.print umidade e serial.print ln, são responsáveis por imprimir isso aqui, lá no ferramentas, monitor serial, lá, por imprimir aqui, umidade, dois pontos, estão vendo aqui, serial.print, quando você quer imprimir alguma coisa na tela, você faz isso, serial.print e escreve o que você quer, entre aspas, porque não é uma variável, é uma string. E serial.println, ele imprime um valor, olha lá, imprime o valor logo na frente, que é o valor do sensor. Tá? Então esses dois comandos aqui servem para fazer isso aqui funcionar. Se eu comentar essas duas linhas aqui, compilar de novo, tá? Vou recompilar o meu sketch. Sketch é o programa, tá? Vou recompilar ele novamente com essas duas linhas comentadas, Aí eu vou lá em ferramentas, monitor serial, olha lá. Ele, acho que não tinha acabado de compilar, carrega, carregando, carregado, ferramentas, monitor serial, não tem nada, não está imprimindo nada na tela porque esses dois comandos foram comentados. Então agora eu vou tirar o comentário, compilar novamente, carregando o sketch, vamos lá em ferramentas, monitor serial e pronto, funcionando de novo, ok? A hora mais importante, vamos testar para ver se funciona, tá? Não esquenta não, gente, que a câmera chacoalha um pouco, que nós ainda não somos um estúdio profissional, né? O seu Giovanni que está aqui com a câmera, chacoalhar um pouquinho, mas não esquenta não, tá? Tudo certo. Tá tudo pronto aqui. Se vocês olharem aqui, nós temos então o LED vermelho, o LED verde, o LED azul, como eu havia explicado. Os cabos brancos aqui são os pretos lá que eu expliquei, que eu não tinha cabo preto aqui, eu coloquei branco. São os GNDs. Os coloridos são os cabos que estão ligados às portas, acho que 10, 11, 12, se eu não me engano, nós ligamos lá, né, na programação. E esse cabo aqui que seria o GND geral da protoboard. E aqui está o sensor de umidade, olha lá. Olha lá, tem o cabo negativo, 5 volts e um está ligado na porta A0, a porta serial. Então agora vamos ver se isso funciona, tá? Vou ligar aqui no computador, vou passar para o Arduino aqui a programação, que está feita aqui, que eu já expliquei para vocês, né? Vamos executar ela aqui, vamos carregar a programação na placa Arduino, está carregando. Olha lá, já acendeu o LED vermelho aqui, olha só. Isso quer dizer que ele está dizendo que tá muito seco, né? Porque não está inserido na terra. Então vamos colocar aqui na terra. Vou virar aqui do outro lado, que eu acho que é menos lado. Tá muito seco. Olha lá, Isso quer dizer que a terra aqui dessa plantinha tá legal, vai sobreviver. Mas vamos colocar um pouco de água para ver. Aqui eu tenho água na seringa, vou inserir aqui para a gente ver se vai acender o LED azul como a gente planejou. LED azul. Aí, coloquei toda a água e o LED azul acendeu. Ele está meio entre o verde e o azul aqui, né? Mas já está indicando que tem muita água nessa área lá, Olha aí, tá muito molhado. Então agora pode parar de pôr água.
logo o verde volta a acender. Agora, imagina só, pessoal, as vantagens, né, que se teria na agricultura fazendo esse monitoramento, né? Fazer monitoramento da umidade do solo já é algo que acontece, né, nos lugares mais tecnológicos, nas fazendas mais tecnológicas, né? Então vejam só, imagina só aí, ó, sua plantação, né, com sensor de umidade, né, colocado aí no solo. Nós temos aqui, ó, tem um site aqui da irrigate.com.br que tem um levantamento interessante, ó, mais de 70% da água potável em todo o mundo é utilizada na irrigação de lavouras. Então, só com esse número já se percebe a importância, né, que se teria de ter um controle melhor sobre a quantidade de água que você joga no solo. Imagina só, o agricultor, às vezes ele observa a terra, está muito seca superficialmente, mas onde está a raiz da planta, muitas vezes não há necessidade ainda de jogar água, né? E ele vai e irriga, aí ele gasta água, gasta energia, gasta o tempo de um trabalhador ali. Então um sensor desse traria muita economia, eficiência, né? E facilidade na lida aí com a lavoura. Então vejam que é possível, né, ensinar as crianças agora para que no futuro próximo elas tenham isso como uma coisa natural, né? Algo que já existe no mundo, que elas nem precisariam comprar esses sensores, nem precisariam ir atrás de um especialista, elas mesmas vão produzir esse equipamento, né? Os próprios profissionais vão produzir e vão colocar em prática ali. Além do mais, muitas vezes você compra sensores, ele só faz o trabalho de monitorar a umidade do solo. Mas aqui nós estamos aprendendo não só a monitorar, como também colocar inteligência, né? Colocar um Arduino ou um cérebro eletrônico ali que possa colocar inteligência na irrigação. Olha, irriga mais nesse local, menos naquele, porque a terra tem muitos locais que ela retém mais água, outros locais retém menos água. Então fazer um sistema inteligente que possa irrigar de acordo com a necessidade da terra, né? Então as vantagens são infinitas. Então essa é a educação tecnológica que as nossas crianças estão precisando ter nas escolas, em todos os locais hoje em dia, ok? Até a próxima aí. Então isso é o que a gente chama de cultura maker. Aprender a fazer para aplicar no mundo real depois. Então esse foi o projeto, o nosso primeiro projeto, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana teremos mais um projeto legal aí, tá bom? Até a próxima!